Bom dia ao nosso presidente hoje em exercício, o deputado Gilmar Dal Bosco. Quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer aqui todos os servidores do Legislativo, do Executivo, presidentes de sindicatos que se fazem aqui presentes, representante da Defensoria, doutor Caio, doutora Roberta, que vem representando o Poder Executivo, e agradecer ao doutor Arnaldo, que também representando o Ministério Público. Eu tenho algumas perguntas, doutora Roberta, então eu vou fazer duas primeiro, que aí eu acho que fica mais dinâmico, se você puder responder, e depois eu retomo a fala. Bom, a primeira é porque hoje, pelo que eu vi, nós não estamos com a LOA já adequada conforme a PEC, né? Eu gostaria que você colocasse aqui para a gente qual é o valor previsto de economia que a PEC vai proporcionar ao Estado. Porque foi um questionamento durante o debate da PEC, as pessoas diziam em mais de 1 bi por ano, depois nós constatamos que não era 1 bi por ano, era cerca de 140 milhões por ano. Então, quero saber qual é essa economia e o que ela vai representar dentro da LOA, quanto vai se sobrar para fazer investimentos, por exemplo, na saúde, do que vai se economizar no repasse dos duodécimos, por exemplo. Depois eu queria que você me falasse sobre a questão da frustração da arrecadação de ICMS, que foi baseado principalmente na energia. Essa frustração da arrecadação do ICMS, eu queria saber por que ela aconteceu, sendo que o PIB do Estado de Mato Grosso cresceu 5,1%, e a conta de energia também aumentou para o contribuinte. Por que, então, que houve a frustração da arrecadação do ICMS? Essas duas perguntas primeiro, doutora Roberta. E queria colocar aqui que eu acredito que uma preocupação que nós temos aqui dentro da Assembleia, eu acho que ela tem que ser levada em consideração, sem dúvida nenhuma, é com o recurso que será supostamente economizado, mas eu prefiro deixar de pagar, porque futuramente nós teremos que pagar isso. Eu acredito que nos próximos anos os próximos governadores terão que se preparar para fazer o pagamento, para se iniciar o pagamento dessas dívidas, porque nós estamos postergando, segundo o próprio governo, para o Estado respirar. Então, de certa forma, eu acho que nós temos que ter uma preocupação redobrada com relação à aplicabilidade desse recurso. Acho que a fala aqui do doutor Arnaldo, quando ele trata da questão de prioridade, ela é muito relevante, principalmente quando você leva em consideração que nós estamos falando de um ano de 2018, que é um ano de campanha eleitoral. E isso é extremamente preocupante, porque o Estado de Mato Grosso já não aguenta mais que se use de política eleitoreira em detrimento de políticas públicas de verdade para o seu povo. E isso em todos os sentidos. Nós não estamos mais falando somente do funcionalismo público, que, ao meu ver, de uma certa forma, o governo já desistiu, vamos dizer, de conquistar, mas eu tenho receio com algumas medidas que o governo vem adotando, como, por exemplo, com relação à caravana da transformação. Isso não é ação de saúde prioritária. Ação de saúde prioritária é UTI aberta. Ação de saúde prioritária é hospital regional, que não falta equipamento, que não falta insumo, que não falta medicamento. Então, acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter, e isso de todos os poderes e instituições, doutor Arnaldo, em conjunto. Porque eu acredito que hoje os órgãos, poderes, instituições de fiscalização que deveriam estar fazendo o seu trabalho, a meu ver, quando você fala em atraso de duodécimo, você fala, de uma certa forma, de uma rendição dos demais poderes e instituições em detrimento ao Poder Executivo. E isso me preocupa muito, muito, muito mesmo. E isso sem entrar nos termos de que se repassa demais ou deixa de passar. Até porque, se hoje o Estado está em dificuldade e diz, segundo o governo, que ele repassa demais, ele deveria ter pensado nisso em 2015, quando aumentou de forma absurda o repasse de algumas instituições e poderes dentro do nosso Estado. Então, o que acontece hoje é que este aumento que agora o governo tenta deter e tenta segurar, acaba deixando, de uma certa forma, os poderes extremamente comprometidos. Inclusive, essa semana, doutor Arnaldo, eu questionei o presidente Botelho se ele não vai entrar com uma ação judicial com relação ao repasse em atraso da Assembleia, que os nossos aposentados, para o senhor ter uma ideia, não receberam até hoje.
E vai ser um atraso já de 1 mês com relação aos aposentados da Assembleia, e eu tenho receio se vai conseguir se fazer o pagamento da folha. Isso sem falar na legitimidade em se fiscalizar que a Assembleia deveria ter, que não tem mais. A partir do momento que eu seguro o seu recurso, você acaba comprometendo a finalidade da Assembleia, que é de fiscalizar o Poder Executivo, e disse ao presidente que se ele não fizer esse questionamento jurídico, nós, deputados da oposição, vamos fazer a mesa diretora e acioná-los por não fazer. Porque isso é extremamente preocupante. Fora isso, doutor Arnaldo, eu vejo que quando você fala num aumento da saúde, que agora eu não me lembro ali se está 13,7% que vai ser aplicado, em detrimento aos 12% que é obrigatório, mas você tem uma saúde do estado de Mato Grosso estimando-se 1.850, você tem uma Cinfra estimando em 1.700. Então, aquela colocação que foi feita pelo Oscar Lino, quando você analisa a LOA, isso sem fazer um comparativo com o ano passado, que eu acho que isso para quinta-feira, deputado Gilmar, que é nosso presidente da CCJ, é essencial. Que é onde nós temos que ver o que o Estado priorizou de fato com relação ao ano passado. E eu tenho certeza que não foi a saúde. Até porque aqui dentro dessa casa tem uma PEC tramitando, que eu apresentei, que o investimento mínimo da saúde dentro do Estado ele deveria ser de 15%. E nas emendas parlamentares de 20%. E eu já estou colocando isso em vigência nas minhas emendas. Afinal de contas, se eu apresentei uma proposta de 20% na emenda parlamentar, eu não posso ser incoerente e apresentar menos de 20% das minhas emendas parlamentares para a área da saúde. Então, acho que essa é uma questão preocupante, como eu coloquei, da prioridade. Uma questão também que eu abordo sempre é a questão da comunicação, que isso também o Ministério Público tem que ficar muito atento em conjunto com a Assembleia Legislativa, porque não se pode permitir mais que em ano de eleição se gaste absurdamente comunicação. Ano passado foi estimado 40 milhões, esse ano 47, ano seguinte, né, 47, que faz essa confusão mesmo de prazo, sendo, senhor promotor doutor Arnaldo, que esse ano já foi gasto mais de 80 milhões com comunicação. Então, como que um Estado que vive uma dificuldade extrema na saúde gasta 80 milhões de comunicação? É extremamente incoerente também. Então, o que eu tinha para falar, na verdade, era isso. As duas perguntas foram respondidas pelos técnicos do governo estadual. E fica essa indagação com relação também, doutor Arnaldo, aos duodécimos. Porque esse é até um questionamento que eu quero fazer através de um requerimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e também à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Se consideram que o atraso de duodécimos hoje não acaba prejudicando a legitimidade, a independência e, principalmente, imparcialidade dos poderes. E prevendo que ano que vem é um ano eleitoral, eu quero fazer um requerimento também indagando qual vai ser a atitude do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e dos demais poderes e órgãos de poder de fiscalização e investigação com relação à aplicabilidade do recurso para fazer palanque eleitoral. Eu acho que essa, ano que vem, aqui como deputada mais preocupada do que com o pleito eleitoral em si, eu estou preocupada em como vai ser aplicado o recurso do governo, principalmente esse, que ele vai deixar de gastar, como foi dito agora há pouco. Era isso. Muito obrigada.